Fala, torcedor coral, galera, eu me chamo Marcelo Santos, do canal Marcelo e aí é Ferrão. Galera, o Ferroviário fez a sua terceira partida da Série D 2026. Infelizmente, nosso Ferrão saiu derrotado de 1-0 para a equipe do Altos, né? Nosso Ferroviário foi até o Piauí enfrentar a equipe do Altos do Piauí pela terceira rodada do Brasileirão Série D 2026, né? Infelizmente, nosso Ferroviário perdeu por 1-0 para o Altos no estádio Lindolfo Monteiro, né? Ressaltar aí, né, o nosso goleiro Sivaldo, que a gente sempre criticava, né? Realmente ele fez uma boa partida dessa vez, e se não fosse ele, o Ferroviário poderia ter perdido de 2 ou 3-0, né? Quando a gente tem que criticar o goleiro, a gente critica, mas quando tem que reconhecer o erro, quando a gente tem que reconhecer que o goleiro foi bem, tem que falar que ele foi bem, né? Então o Sivaldo aí, na minha opinião, foi o nome do jogo do Ferroviário, né? Salvou muitas bolas ali que poderia ter sido gol da equipe do Altos. Infelizmente o nosso Ferroviário não jogou bem, né? Na minha opinião, foi o pior jogo do Ferroviário deste ano, né? O time não atacava, não tinha jogadas de ataque, era todo tempo atrás e não deu outro, né? Foi essa derrotada aí, foi o pior jogo, na minha opinião, do Ferroviário esse ano de 2026, né? E vamos botar um pouco na culpa também do treinador, né? Que o treinador há 3 jogos vem insistindo com os seus jogadores, né? Que ele defende, que é Camilo, Brian, Carlinhos. Esses jogadores está provado que não tem condições de entrar como titular, né? Na minha opinião, o Ciel, Thalisson e Pablinho teriam que entrar logo de início, né? Para poder ver se o Ferroviário consegue as vitórias, porque entrando com o Brian, Rafael Freitas também não tem condição, e Camilo, esse meio de campo do Ferroviário não tem criatividade nenhuma, né? Mas ficou muito provado diante da equipe do Altos que o nosso meio de campo não tinha criatividade, né? Não tinha quem armasse jogadas ali no meio de campo para levar para o ataque, né? E Camilo, como sempre, é um poste, né? Camilo, como sempre, é um poste, já fez 12 jogos pelo Ferroviário e não fez nenhum gol, né? Só diante desses números aí já era para se ver que ele não pode ser titular do Ferroviário, mas o treinador é teimoso, morre abraçado com Camilo e Brian, né? E não tira de jeito nenhum. Não sei o que é que esse treinador tem que não tira esse Brian e nem tira esse Camilo, né? E deixa o Ciel e Thales no banco direto. Na minha opinião, Thaleson e Ciel, que é para estar no lugar de Camilo e Brian, mas o treinador não enxerga isso. O treinador morre abraçado com esse Camilo e com esse Brian. Na minha opinião, esses 3 últimos jogos aí, o Ferroviário penou por causa dessa teimosia do treinador, né? Só vencemos no Tirol e foi no sufoco. E ele mesmo sabe que só nós vencemos o Tirol porque ele mexeu, botando o Ciel e o Thales e o Pablo, né? Se ele não tivesse colocado esses 3 jogadores no segundo tempo, nós talvez tivesse perdido para a equipe do Tirol. Então, nesses últimos 3 jogos aí, o Ferroviário não jogou bem, né? E vamos botar na culpa do treinador, porque ele tem jogador em banco, mas não bota de saída, né? Que é o caso do Ciel, Thales e Pablinho. Na minha opinião, são os 3 melhores jogadores que o Ferroviário tem hoje em dia, né? E ele bota no banco. Dá para entender um negócio desse? Então, o nosso Ferroviário aí perdeu e se complicou na classificação, né? Se complicou na classificação porque os outros times encostaram, né? Tá muito embolado aí o nosso grupo. E então o Ferroviário tem que abrir do olho que se ele jogar desse jeito aí, é perigoso nem se classificar para a próxima fase da Série D, né? O Ferroviário entrou diante da equipe do Altos no Piauí com a seguinte formação: Sivaldo Júnior no gol, Gel, Thiago Santana e Caio Bahia e Pedrinho, Rafael Freitas, Brian, Lucas Black e Pablinho, Mena e Camilo. Esses foram os 11 que entraram de início diante a equipe do Altos, né? Entraram ainda no decorrer da partida Fernando Portel no lugar do Rafael Freitas,
Luan no lugar do Brian, Thalisson no lugar do Lucas Black, Carlinhos no lugar do Mena e Ciel no lugar do Camilo, né? Esses foram os jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo, né? Mais estatística do jogo aqui: posse de bola, o Ferroviário teve 52% da posse de bola e o Altos teve 48%, né? Finalizações, foram 5 finalizações do Ferroviário no jogo todinho contra 15 finalizações do Altos. Olha a diferença no número de finalizações, né? O Altos teve 15 finalizações e o nosso Ferroviário só teve apenas 5 finalizações. Para você ver como o nosso Ferroviário jogou mal esse jogo, né? Você passar o jogo todinho para dar 5 chutes, é brincadeira um negócio desse. Chutes no gol mesmo, em direção do gol, o Ferroviário deu 2 chutes, só uma vergonha. E o Altos deu 5, né? E foram 4 escanteios para o Ferroviário e 7 escanteios para a equipe do Altos. Então, esses números aí mostram que o Ferroviário não foi bem no jogo, né? Teve maior posse de bola, mas como sempre o Ferroviário sempre tem a posse de bola maior que o adversário, como sempre, né? A maioria dos jogos, mas não traduz em gol, né? Porque não tem a criatividade no meio de campo para armar para o ataque. Só o técnico que não vê isso, né? Ele morre abraçado com o Brian, mas não tira o Brian e tendo o Thalisson, que é um seu meia, deixando no banco. Não dá para entender essa escolha dele, não. Então tá aí, o resultado é isso aí. Tem mais uma derrota na casa do Ferroviário, e com esse resultado o nosso Ferroviário caiu para a 3ª colocação do seu grupo, né? O Fluminense é o líder com 7 pontos, né? O Piauí é o segundo com 4, o Ferroviário, nosso Ferrão, vem em terceiro com 4 e o Altos encostou, né? É o quarto com 4, né? E o Atlético Cearense é o quinto com 3 e o Fona é o Tirol com apenas 1 ponto. Então você vê aí que a classificação aí embolou, né? De vez. Tá muito ali, a classificação está muito ali embolada, né? O Altos com essa vitória foi para 4 pontos, mesmo de ponto do nosso Ferroviário. E o nosso Ferroviário tem 4 pontos na 3ª colocação. E agora bolou de vez aí o grupo do Ferroviário. O Ferroviário tem que abrir o olho, né? Porque não pode vacilar, porque se vacilar, esse time não consegue nem se classificar nessa primeira fase por pura teimosia desse treinador chamado Nuno Pereira, né? Que ele morre abraçado com Camilo e Brian e deixa Ciel e Thales no banco. Dá para entender a mentalidade desse treinador? Só ele que não enxerga isso, né? Mas é isso aí. Agora o próximo jogo do Ferrão vai ser contra a equipe do Atlético Cearense, né? Ainda não está marcado ainda o local do jogo, né? Possa ser que o Atlético mande esse jogo para Horizonte e não na capital cearense, né? O próximo jogo do Ferrão será contra o Atlético no Brasileirão Série D, né, galera? E levaram o cartão amarelo pelo Ferroviário, o Gel e o Pedrinho, né? Esses 2 jogadores aí levaram o cartão amarelo pelo Ferroviário. Aí, galera, ficou difícil, né? Depois dessa derrota, mas o Ferroviário tem bastante jogos em casa, né? E dá para se recuperar, caso o treinador faça as mudanças necessárias que é para fazer, que é justamente botando mais jogadores com criatividade em campo, no caso o Thalisson e o Ciel, né? Porque se botar esses 2 em campo, com certeza a criatividade do clube, do time, no meio de campo aumenta e dá mais chance para os atacantes fazer gol, né? Porque se eles entrar com o Brian ali no meio de campo, Luan e Black e Camilo, Mena e Carlinhos, esse time não tem criatividade alguma, né, para fazer os gols que o Ferroviário precisa. Ele entrando com Thalisson e Ciel já dá mais uma experiência ali, né, no meio de campo, e as armações do meio para o ataque já melhoram. Só o técnico que não vê isso. Agora esperar o próximo jogo do Ferrão, né, contra o Atlético Cearense, para que a gente possa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série D de 2026. É isso aí, galera. Eu aguardo o nosso próximo jogo, será contra o Atlético Cearense no próximo domingo. E aí esperar que o Ferrão vença para poder ficar bem na classificação do seu grupo do Brasileirão da Série D 2026. É isso aí, galera. Quem é inscrito no canal Marcelo e aí Ferrão, se inscreva no canal, né? Dê o likezinho aí de gostei, né? Para que esse vídeo possa chegar a muito mais torcedores
do nosso Ferroviário Atlético Clube. É isso aí, galera. Curta a gente aí, dê o like, se inscreva no canal que não é inscrito e saudações corais. Avante Ferrão!